Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses 4:4. Vamos levantar? Vamos ler? Se a sua versão não é essa, você pode ler o que está aqui na telinha. Ok? Vamos lá? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Vamos ler um pouquinho mais forte, que eu acho que vocês estão ainda um pouco cansados. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Mulheres, vamos lá? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Homens. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Vamos mais uma vez à igreja? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Ok, vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço por essa noite. Te agradeço que nós temos o privilégio de ouvir a sua palavra. E eu peço que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor encoraje o coração triste. E que o Senhor possa dar ânimo para enfrentar essa vida. É que eu agradeço no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Ok. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Primeiro, antes de fazer a pergunta, eu queria pedir permissão para fazer uma pergunta a você. Eu quero pedir uma permissão porque é uma pergunta bem pessoal. É uma pergunta bem particular. E eu sei que eu tenho que pedir permissão porque uma pergunta pessoal, ela não é muito legal de ser ouvida, porque ela nos põe contra a parede. Ela invade a nossa privacidade. Mas eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Você não precisa responder, mas eu queria que você fosse bem sincero com você mesmo. Você é feliz? Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Não precisa responder ainda. Não com pressa. Porque não é uma pergunta simples e nem tão óbvia como a gente imagina. E o pastor Hernanes Dias Lopes, quem não conhece, ele é um homem de Deus, um pastor presbiteriano. Ele estava na África, numa missão, em 1991, e ele conversou com uma missionária lá que teve um avivamento em 66, e um dos membros da equipe dele fez uma pergunta para ela. A pergunta que ele fez foi para essa moça, né? Ela tinha um marido, ele perguntou: você é submissa a seu marido? Para a missionária, né? Aí pesou o clima, né? Falar isso no meio de todo mundo. E ela deu uma resposta inesquecível. Ela deu uma resposta que eu realmente não vi resposta melhor. Ela disse assim: eu sei que o meu marido me ama. Agora, se eu sou submissa ao meu marido, quem tem que responder isso não sou eu. Essa pergunta tem que ser feita a ele. Legal, né? E então eu vou refazer a pergunta para clarear. O seu cônjuge pode garantir que você é uma pessoa feliz? A tua esposa pode dizer que você é uma pessoa feliz? Provérbios 31 diz uma coisa muito legal. Diz que os filhos da mulher virtuosa se levantam e dizem que mamãe é uma mulher virtuosa, que mamãe é uma mulher feliz. Os teus filhos podem dizer isso ao seu respeito? E aí você pode incluir outra pessoa. Seu funcionário pode dizer que você é feliz? Seu colega de trabalho? Seu vizinho? Seu parente? Podem dizer isso a seu respeito? A gente vê esse versículo que está aí na tela, pode colocar? Alegrem-se, não. E é um versículo muito simples, que diz: alegrem-se sempre no Senhor. Ponto, vou deixar aí, porque depois ele só ratifica a mesma coisa que ele diz antes. Nesse versículo, ele dá ênfase em 3 palavrinhas, muito simples. A primeira palavrinha é alegrem-se. Então vamos estudar um pouco sobre o que essa palavrinha quer dizer.
Primeiro, essa palavrinha, ela é um substantivo ou ela é um verbo para os jovens aí que aprenderam aí? Olha, vamos voltar ao ensino fundamental. Ela é um verbo. E é um verbo no imperativo. Ela não é um substantivo, ela é um verbo no imperativo. E um verbo no imperativo, ele se caracteriza como uma ordem, certo? Quando você vai dar uma ordem para o seu filho, é dessa forma. Alegre-se. É uma ordem. Se ela é uma ordem, então nós podemos concluí-la que ela não é uma emoção. Ela não é um sentimento. E a alegria não é uma ausência de choro e abundância de risos. Ela é um verbo no imperativo. Ela é uma escolha. Senão ele não teria falado dessa forma. Se ela é uma escolha e ela é uma ordem que Deus dá a você e a mim, ser uma pessoa triste é pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem e a um mandamento que Deus te deu, que é alegre-se. Logo, nós podemos entender uma coisa, que não é um sentimento, não é uma emoção, é uma ordem. Deus manda que nós sejamos pessoas alegres. A segunda palavrinha é sempre. Então, primeiro que a alegria do cristão ela é imperativa, ela é uma ordem. A segunda palavrinha é sempre. Aí fica difícil, né? Porque alegrar quando está tudo ocorrendo bem, todo mundo faz, até um ateu. Agora, alegrar quando você está sofrendo, quando você está passando por alguma necessidade, aí é só o Espírito Santo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem problema na tua vida? Ou só eu que tenho na minha? Você tem? Eu tenho, bastante. É fácil se alegrar quando tudo está bem. Isso não é difícil. Até o ateu faz. No sempre, nós podemos concluir uma coisa. Que ela não é temporária. Ela é contínua. O sempre independe das circunstâncias. Logo, a alegria do Senhor, ela é uma alegria ultra circunstancial. O que quer dizer? Quer dizer que não independe nem da sua emoção e nem do que você está passando no momento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você for ler Tiago 1, a gente estudou Tiago aqui. O primeiro versículo fala o quê? Alegrem-se quando passarem por diversas provações. Como é que eu vou me alegrar passando por dificuldade, por provação? Logo, essa alegria não tem muito a ver com o que você passa. Nessa hora você pode estar você pode estar criando os mecanismos de defesa no seu coração. Você pode estar dizendo assim, você é muito jovem. Você é muito jovem, você não sabe o que eu passo. Porque se você conhecesse a minha vida, até pedra choraria. Você pode estar pensando dessa forma. Então, antes de a gente ir para o terceiro passo, vamos estudar quem escreveu esse texto. Quem que escreveu isso? Foi Paulo. E aonde que ele estava quando ele escreveu essa carta para os filipenses? Ele estava preso. Ele estava no hotel 5 estrelas? Não. Ele estava algemado, preso, pronto para ser morto. Claro que ele foi preso mais algumas vezes, foi chicoteado, foi açoitado. Mas se Paulo tinha razões para não estar triste, preso, será que nós temos algum argumento, olhando para a pessoa que escreve, ou você sofreu já mais que Paulo? Eu acho difícil. Paulo nos escreve, mas não só escreve, ele nos lidera por exemplo. Ele foi um exemplo na alegria. Logo, eu e você não temos justificativa para sermos tristes. E a terceira palavrinha é a palavrinha chamada no Senhor. E é aí que diferencia a alegria do cristão para uma alegria qualquer. Antes, até pouco tempo atrás, eu acreditava numa seguinte questão, de que você, quando você se converte, você não tem o direito de ser alegre, você tem que sofrer, você não será feliz nessa terra. Mas eu estou revendo esse conceito.
Eu acredito que, na verdade, o conceito é que para o cristão, Deus quer que você seja muito alegre, mas é uma felicidade plena, é uma felicidade não temporária, passageira, é uma felicidade no Senhor. Deixa eu te falar então o que é alegria. Alegria não é sentimento, alegria não é passar por coisas boas, não é rir à toa, não é uma emoção. A alegria, ela é cristocêntrica. A alegria, ela é uma pessoa. E essa pessoa é chamada Jesus Cristo. Jesus é a razão da sua alegria. Amém, gente? Se Jesus não for a razão da sua alegria, você vai se contentar com felicidades vazias, felicidades temporárias. Jesus é a razão da sua alegria. Jesus é a razão para que vocês acordem de manhã. Se você crê num Deus soberano, você crê num Deus justo, você crê num Deus que te ama, você crê num Deus que tem cada fio de cabelo que cai da sua cabeça, Ele programou. Nós precisamos nos desesperar, sabendo que tem um Deus dessa forma, que cuida de você, que te ama, que tem uma vida eterna, que não é vazia essa vida. Logo, você pode estar preso, que nem algemado, que nem Paulo, ou pode estar vivendo em abundância. A alegria é no Senhor. Se não for no Senhor, você vai se desesperar. Amém? Então a alegria, ela é ultra circunstancial. Ela não depende das circunstâncias. Ela é uma ordem. E ela é no Senhor. Ela é uma pessoa. Mas eu não preciso ser psicólogo para saber que nós e muitos cristãos não estão desfrutando dessa alegria. Até aquela pessoa que vos fala aqui. Por que a gente não desfruta dessa alegria? E aí a gente vai dar uma passeadinha agora no livro de Filipenses, antes de ele escrever esse texto, para a gente descobrir e tentar identificar quais são os ladrões, quais são os motivos pelo qual roubam a nossa alegria. Quais são os ladrões da sua alegria hoje? Então o primeiro versículo pode colocar é Filipenses 1:12. O que Paulo diz? Diz, meus irmãos, quero certificar-vos que as coisas que me têm acontecido têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que me têm acontecido. As coisas que têm acontecido a Paulo são justamente as circunstâncias da vida. As circunstâncias, elas acontecem, você querendo ou não. Problemas vão acontecer. E muitas vezes são problemas que você nem espera e acontece. Mas estas coisas que me têm acontecido têm contribuído para o progresso do Evangelho. A gente pode pensar, quais são essas coisas que têm acontecido a Paulo? Porque Paulo escreve isso, ele está preso, como a gente falou, mas que coisas que aconteceram a Paulo? Eu vou fazer um breve relato. Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, apedrejado em Lista, açoitado e preso em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado em Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Coríntios, ele enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, enfrentou um náufrago e foi picado em Roma, chegou em Roma algemado e preso. E ele diz que estas coisas têm contribuído para o progresso do Evangelho. Eu não sei você, mas muitas vezes nós nos perguntamos, qual é o propósito de eu passar por isso? Por que essas circunstâncias vêm? Eu digo a mesma coisa para você. Isso que acontece com você tem um propósito. E esse propósito é o progresso do Evangelho. Paulo não sabia, mas o fato de ele estar preso, o Evangelho foi solto. O fato de ele estar preso, a igreja foi mais encorajada a orar. O fato de ele estar preso,
ele evangelizou mais de 16 mil soldados da guarda pretoriana, que é a guarda que tem uma grande influência sobre o império. E se ele não estivesse preso, nós não teríamos essas joias preciosas que a gente lê hoje, que são os livros. Então Deus tinha um propósito para ele, e era o progresso do Evangelho. Talvez você não sinta-se como Paulo. Pô, eu não sou Paulo, eu não sou apóstolo, mas Deus tem um propósito. Talvez você se pergunte, por que ele me colocou no lugar onde eu esteja? Talvez Deus queira forjar o seu caráter, como diz em Tiago 1. Talvez Deus queira depois que você encoraje outras pessoas. Talvez o fato de você passar isso, outro irmão seja encorajado a orar. Aqui nos jovens, eles sabem, eu trabalho no mercado financeiro. E muitas vezes eu me perguntei, por que eu trabalho lá? Mas isso serve de encorajamento para que outros jovens enfrentem a vida, que não é muitas vezes fácil. Deus sabe, meu irmão. E Deus é soberano. Num Deus que é soberano, que te ama, você não precisa se desesperar. Porque as circunstâncias da vida foram planejadas pelo seu Deus. Logo, as circunstâncias da vida, se você não tomar cuidado, elas roubam a sua alegria. Então toma cuidado, porque isso é um ladrão. Ela chega sem te avisar. E ela, se você não prestar atenção, ela rouba a tua alegria. Amém? Toma cuidado. Segundo ladrão, Filipenses 2, 3 a 5. O que diz? Nada faças por vanglória ou qualquer outra coisa, mas sim com humildade, considerem-se os outros superior a vocês mesmos. Não se preocupem apenas com o que é seu, mas sim com o que é dos outros. Ele é muito pessoal, porque eu posso te falar qual é a segundo ladrão da alegria. Não é as circunstâncias, é uma coisa pior. São as pessoas. As pessoas roubam a sua alegria, se você não tomar cuidado. Nós choramos muito mais por causa de pessoas, por causa de gente, que por causa de coisas, não é verdade? Então você tem que tomar cuidado, porque se você não tomar cuidado, a amargura rouba a sua alegria. E eu vou te falar uma verdade para você. Uma verdade simples. Sabia que você machuca as pessoas? E nós também somos machucados. Nós machucamos e somos machucados. Então nós vamos ter problemas com pessoas e isso nos faz sofrer. E essa amargura, e essa pessoa que pode roubar a sua alegria, você só vai conseguir restituir essa alegria na sua vida se você passar pelo processo do perdão. Se não tiver perdão na sua vida, você será uma pessoa triste. Porque essa pessoa vai dormir com você, ela vai acordar com você que te machucou, ela vai viajar com você, ela vai entrar nas suas falas, nos teus pensamentos. Se você não perdoar, você será uma pessoa triste. Eu não estou dizendo que o perdão é fácil. É fácil falar sobre perdão, eu concordo. É fácil pregar sobre perdão. O difícil é perdoar a pessoa que nos machuca. É praticar o perdão dia a dia para aquela pessoa que nos machucou. E se você não perdoar, você será uma pessoa triste. Eu não estou dizendo que o perdão é fácil, mas o perdão ele é necessário. O perdão ele é essencial para um cristão. Não faz sentido um cristão não perdoar. Se você não perdoa, você não pode dizer que você é cristão. Porque um cristão ele foi perdoado numa cruz por uma dívida impagável. Deus te perdoou por uma dívida que é impagável. Logo, você não tem o direito de não perdoar. Você não pode ser chamado cristão se você não perdoar. Perdoar
Eu sei, Guilherme, eu não consigo esquecer. De fato, ainda bem que você não consegue esquecer, porque prova que você é humano. Mas é lembrar sem sentir dor. É lembrar amando. Então, na oração do Pai Nosso, então não ore a oração do Pai Nosso, porque você diz para Deus te perdoar da mesma forma como você perdoa os seus devedores. Então, se você não perdoa seus devedores, você está orando para que Deus não te perdoe, porque o teu perdão é a forma como Deus irá te perdoar. Isso é irrevogável. Você precisa perdoar. Se você não perdoar, toma cuidado, porque essa pessoa vai roubar a sua alegria. Terceiro ladrão, pode colocar. Filipenses 3,19. Ele está falando aqui sobre os ímpios. E ele diz o quê? Aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. E você deve identificar muitas pessoas assim. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o seu estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Essas coisas terrenas, eu que trabalho no mercado financeiro, posso dizer que 90% delas é o dinheiro. O dinheiro é um grande problema que a Bíblia expõe. Você sabe qual é o maior motivo dos divórcios no dia de hoje? É dinheiro. Você já discutiu alguma vez com seu cônjuge por causa de dinheiro? Não precisa falar. Você sabia que o maior índice de suicídio é entre os ricos, não é entre os pobres? Principalmente na crise de 2008. Por causa do dinheiro, a gente briga. Por causa do dinheiro, a gente inverte as nossas prioridades. Por causa do dinheiro, nós acordamos de madrugada. Por causa do dinheiro, nós trabalhamos e trabalhamos. Eu não estou dizendo aqui que ter dinheiro é pecado. Não. Ter dinheiro é perigoso. Porque ter dinheiro, você tem uma falsa sensação de segurança, de que você não depende de Deus. A Bíblia até ela descreve dinheiro como mamão. Se você não tomar cuidado, o dinheiro vira o seu Deus. E ele tira a sua alegria. Porque ele é vazio. O dinheiro é vazio. Eu, como economista no trabalho financeiro, eu sei que a única hora que eu sou bem ouvido, tem cara que não ouve ninguém lá. Não ouve a esposa, não ouve o filho, não ouve ninguém. Mas quando eu começo a falar sobre planejamento de curto, médio e longo prazo, como é que ele vai ter um dinheiro na sua aposentadoria maior, ele ouve. Ou se ele ouve, porque ele adora. Como planejar? Não planeja o tempo com o filho, não planeja nada. Mas o planejamento que ele tem com o dinheiro dele, para que ele possa se enriquecer mais, ele faz. Não estou falando que é errado, tem que se planejar. O que eu estou dizendo é que isso é perigoso. Se você não tomar cuidado, isso tira a sua alegria. E o quarto ladrão, pode colocar, é a ansiedade. O que diz? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Quarto ladrão é a ansiedade. Não sei se você é uma pessoa ansiosa. Eu vou até fazer uma pergunta para você ver, principalmente para o jovem. Como é que é o seu jantar à noite, de domingo à noite? Você já está pensando na segunda-feira que você vai estar... Ai, meu Deus. Ai, Jesus, minha segunda-feira. Eu faço, viu? A gente sofre por coisa que ainda nem aconteceu. Basta cada dia o seu mal.
Basta cada minuto o seu mal. Nós cremos no Deus soberano. Um Deus que ele vai fazer a vontade dele. Você não está entendendo? A vontade dele está escrita. Apesar dos seus pecados. Nada acontece sem a permissão do seu Deus, do nosso Deus. Nós cremos num Deus soberano. Se você entregou a sua vida nas mãos desse Deus, nenhum fio de cabelo cai sem a permissão dele. Precisa ficar triste? Precisa se preocupar? Precisa estar ansioso por alguma coisa? Nada, faz o que está escrito aí. Em oração e súplica, apresentem os seus pedidos a Deus. E que diz depois, que é muito legal, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês, Jesus Cristo. Tem um missionário, a gente canta sempre a música, sou feliz com Jesus, sou feliz. Essa música, quem escreveu foi um missionário que perdeu os seus filhos. E numa missão, ele escreve. Então, a próxima vez que você cantar essa música, você vai ver o que está escrito ali. Mas em inglês é muito melhor. Ele fala, I'm well with my soul. Eu estou bem, eu estou em paz com a minha alma. Eu não quero que você saia daqui dando risada à toa. O que eu quero é que você entenda que você não precisa se desesperar. Você pode estar em paz com você mesmo, com a minha alma, porque você tem um Deus soberano que cuida de você e que já planejou a sua vida apesar dos seus pecados. Mas para que isso aconteça hoje, você precisa entregar. Se você não entregar, o que acontece, as suas circunstâncias, o seu momento de vida, se você não entregar aquela pessoa que te machucou nas mãos de Deus, se você não entregar a sua conta bancária e o seu trabalho, e se você não entregar os seus sentimentos e a sua ansiedade do dia a dia, você vai ser uma pessoa triste. Porque nós temos que passar antes pelo processo de entrega. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Então eu quero orar por você hoje. Quero orar por você hoje que está triste. Porque, infelizmente, esta tristeza não tem muito a ver com o que está na Bíblia. Estou dizendo que você não vai se lamentar. É normal se lamentar. Tem salmos de lamentação. Agora, você está em paz com você mesmo? Você está tranquilo? Ou você anda reclamando pelas beiradas? Você está amargurado? Quero orar por você. Se você ainda não encontrou felicidade nos caminhos de Cristo. Eu não preciso ser psicólogo para saber que muitas pessoas não estão desfrutando dessa alegria. Talvez porque alguma circunstância da sua vida tenha roubado. Então entregue. Saiba que Deus é soberano. Talvez alguma pessoa ainda venha dormido com você. Talvez alguma preocupação terrena tenha afetado o teu coração. Então eu queria orar por você. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. E eu vou te fazer uma pergunta. Uma pergunta muito pessoal. Uma pergunta particular. Eu queria pedir permissão para fazer essa pergunta. Porque é uma pergunta que nos põe contra a parede. Você é feliz? Você é alegre? Hoje existe uma alegria, que é a única que você pode desfrutar, sem ter medo, sem saber que ela acaba, que é a pessoa de Jesus Cristo. E se você não tem desfrutado dessa alegria, hoje, entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais Ele fará. Você não precisa se desesperar. O que você passa e o que acontece na sua vida é da permissão do nosso Jesus Cristo. Ele permitiu. Então, se você está triste, se você não tem desfrutado, que você tenha um tempo com o Senhor, que você se arrependa, coloque essas preocupações no Senhor.
nas mãos de Deus. Um Deus que é justo, um Deus que é soberano, um Deus que te ama. O trabalho que você tem é apenas descansar nas mãos de Deus, porque o resto Ele faz. Se você tem Jesus como a razão da sua vida, se você tem esperança nas promessas da vida eterna, se você tem um Deus que é todo poderoso, tem todo o poder, e se você entende que tudo é passageiro e nada passa desapercebido das mãos de Deus, não tem razão para você ser triste. A pessoa de Jesus Cristo te dá esta alegria. Senhor Deus, eu te peço perdão por muitas vezes que meus parentes, os meus vizinhos, meus colegas de trabalho não têm visto o Senhor, porque eu murmuro, porque eu reclamo, porque eu não tenho desfrutado da sua alegria. E se existe alguém como eu, que hoje precisa se arrepender e colocar, entregar tudo o que passa na sua vida nas tuas mãos, que o Senhor encoraje, que teu Espírito Santo faça uma obra, que o Senhor nos transforme, que nós possamos entender que só uma ação do seu Espírito pode nos mudar. Se há alguém aqui hoje que precisa de encorajamento, que precisa entregar alguma área da sua vida, ou alguma coisa que ainda não foi entregue, que o Senhor nos mostre. Se existe algo que tem tomado a nossa alegria, que nós possamos entregar hoje aos pés da cruz. E eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus, porque um dia nós temos a esperança da vida eterna. E essa esperança nos dá muita alegria, sabendo que é a alegria completa um dia nós vamos ter com o Senhor. E essa alegria não será pequena, será plena. E eu oro, Pai, para que se alguém ainda não entregou os teus caminhos nas tuas mãos, que hoje o faça, que hoje saia com a alegria, que é a única que não é temporária, que é a única que nós podemos desfrutar em sua plenitude, que é a sua pessoa. No nome de Jesus. Amém.